Bom dia, pessoal. Quinta-feira, né? Iniciamos aí, estamos mais próximos ao final de semana do que longe, não é verdade? Sei que todo mundo gosta do final de semana. Na aula de hoje, nós vamos abrir o livro na página 38, o livro de empreendedorismo, na qual se refere a nossa primeira aula, né? Empreendedorismo. Nessa aula, nós vamos aprender o que é educação financeira. Alguns já sabem, né? Claro, Tia Amanda, educação financeira é justamente o empreendedorismo, é trabalhar o financeiro, o dinheiro, né? Então, vamos lá. Educação financeira é a capacidade que o indivíduo tem de tomar boas decisões sobre o uso e o gerenciamento de seu dinheiro. Ou seja, saber como usá-lo, visando não somente ao dia de hoje, como também ao de amanhã. Então, a educação financeira é isso, né? É saber usar o seu dinheiro, tomar boas decisões, né? Gerenciar bem o dinheiro que você tem, não pensando só no dia de hoje. Hoje eu tô com R$100, um exemplo, mas eu vou gastar tudo porque amanhã eu não tenho o que fazer com ele. Você pode guardar e usar em uma outra situação, em uma outra circunstância. Então, a educação financeira, terceiro ano, é justamente isso. Tomar boas decisões sobre o uso e o gerenciamento do seu dinheiro, né? Tais como saber usá-lo, visando não somente o dia de hoje, mas também o dia de amanhã. Na educação financeira, a gente discute a importância do dinheiro e como administrar, ou seja, como ganhar, gastar, valorizar, poupar e investir. Então, na educação financeira, nós trabalhamos isso, né? O que a gente discute aqui no livro de empreendedorismo? Nós falamos sobre o quê? Justamente sobre a importância do dinheiro, como é que a gente gasta, como que faz para ganhar, como que nós poupamos, os investimentos que podem ser feitos. Então, essa disciplina serve para isso, para nos ajudar, né, a administrar o nosso próprio dinheiro, certo? De acordo a essas afirmações aí, pessoal, sobre a educação financeira e o que nós discutimos, né, nela, vocês vão responder aí duas perguntinhas pessoais na página 38, que são assim: você já ouviu falar em educação financeira? Se você já ouviu, se você já estudou, os alunos mesmo do ano passado já estudaram educação financeira, porque o ano passado também tinha empreendedorismo para as turmas do segundo ano. Os que não estudaram vão colocar que não, e os que já estudaram, sim. Depois tem o que você entende por educação financeira. Após toda essa discussão que fizemos aqui agora, falando sobre que a educação financeira é uma capacidade que o indivíduo tem de tomar boas decisões sobre o gerenciamento e o uso do seu dinheiro. Você entende? O que você entende por educação financeira? Você vai colocar aí. Já na página 39, nós temos lá em cima, na questão de número 1, procure no diagrama 5 palavras relacionadas à educação financeira. Eu já achei duas. A primeira, por exemplo, gastar e ganhar. Achei essas duas. Vocês procurem aí porque são 5. Então, dá para vocês fazerem a acertativa aí de acordo ao que nós aprendemos aqui na página 38, nesse quadrinho rosa. São as mesmas palavras que aparecem no diagrama. Número 2, preencha os quadrinhos com o que você costuma fazer com o seu dinheiro. Então, também, novamente, uma resposta pessoal. Por exemplo, se você tem mesada, o que você costuma fazer com o seu dinheiro? Se você não tem mesada e de vez em quando seu pai, sua mãe dá um troquinho para vocês, um dinheirinho, né? O que você costuma fazer com o seu dinheiro? O que você compra, você guarda, você investe em alguma coisa, você poupa ou você gasta de imediato? Esses 2 quadrinhos aí vocês vão responder de acordo ao que vocês fazem com o próprio dinheiro. Você já ouviu falar sobre a história do dinheiro? É, isso mesmo. Esse dinheiro que as pessoas trabalham para receber pelos serviços prestados? Vamos lá. Como surgiu o dinheiro? No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar o excedente por outro produto de que necessitavam. Por exemplo, eu produzi muito feijão
e você muito arroz. Para não perder essa produção, trocamos um pouco de feijão por um pouco de arroz. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nós já estudamos isso lá em história, hein? Nessa época não existiam as moedas nem o dinheiro de papel. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas e, com isso, ficaram conhecidas como moedas mercadorias. As principais eram o gado e o sal. Este servia para a conservação dos alimentos, que deu origem ao termo salário. Olha que interessante. Por que nós temos, por exemplo, a mamãe e o papai trabalham e recebem o salário mensal? Por que o nome salário? De que origem veio esse nome? Porque antigamente as principais moedas, de troca, moedas, mercadorias, era o quê? O gado e o sal. Então, o sal servia para quê? Para a conservação dos alimentos. Então, esse nome do sal, juntamente com o gado, com a moeda de troca que eles tinham, deu origem ao termo salário, que é o que nós usamos até hoje. Então, o dinheiro nem sempre ele existiu. Antigamente, a forma de troca era o escambo. Nós trabalhamos isso lá em história, falando sobre os povos de antigamente que trocavam as coisas e que esse método era chamado de escambo, justamente o que falamos aqui agora na educação financeira. Por exemplo, a Chamanda tem uma roça de feijão e uma amiga tem uma roça de arroz. Nessa época que não existia o dinheiro. Para não perder os produtos, a gente troca. Então, essa moeda de troca, essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Depois, mais à frente, que surgiu o dinheiro. Lá na página 40 do livro de vocês, diz assim: na Roma antiga, a principal forma de pagamento era o sal. Por isso, volto a falar, a origem do nome salário. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação deixou de dar certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. Perecíveis, comida, estraga com facilidade. A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e o bronze. Depois de um tempo, houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. O valor da moeda era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, o ouro vale mais que a prata. Esta vale mais que o cobre. Por haver várias tentativas de fraudes em relação à autenticidade do metal, passou-se a cunhar na face da moeda o seu valor. Então, o pessoal está falando que chegou um tempo que eles viram que a melhor forma de conseguir guardar e acumular as riquezas veio mesmo com a descoberta do metal. Por quê? Porque eles começaram a fazer as moedas mesmo, de acordo ao metal. Moedas de ouro, moeda de cobre, moeda de prata. E para não haver fraudes em relação à autenticidade do valor que cada moeda, que pertencia a cada moeda, eles passaram a fazer desenhos na face das moedas, ou seja, na frente, para expressar o seu real valor. Observe essa imagem das moedas antigas, gregas e romanas, que eu encontrei aqui e colocar para vocês. Coloquei também as nossas moedas atuais, Nosso dinheiro brasileiro, como todo mundo sabe, se chama real. Dentro disso, nós temos as moedas atuais, que são essas de 5, 10, 25, 50 e R$1. E temos também os dinheiros de papel, que são chamados cédulas, que vamos aprender um pouco sobre eles agora. Como que surgiram as cédulas, ou seja, o dinheiro de papel? Já que antigamente eles faziam as moedas com metal. Por que teve necessidade de adquirir as cédulas em papel? Vamos lá. Devido à dificuldade em guardar e transportar as moedas, inventou-se o dinheiro de papel. Então, por que o dinheiro de papel foi inventado? Porque para transportar e guardar era muito difícil. Então, eles inventaram uma coisa mais simples, mais fácil para transportar e para guardar. A
tarefa de guardar dinheiro alheio foi designada aos bancos, como é até hoje. Onde é que nós guardamos o dinheiro? Tem gente que guarda debaixo do colchão, né? Os antigos tinham isso, mas hoje a tarefa de guardar o dinheiro é os bancos que guardam. Foi designada aos bancos, que em troca dão ao indivíduo um recibo com o valor da quantia guardada. No começo do século XX, muitos países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores nas notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. O tamanho e a forma do dinheiro de papel são diferentes em cada país do mundo. Então, cada país do mundo tem o seu dinheiro de papel. Como a tia Amanda citou no início, aqui no Brasil, nossa moeda, nosso dinheiro, seja ele de papel ou as moedas, são chamados de real. Em outros lugares, tem outros nomes. Tem lugares que o nome do dinheiro é pesos, euro, é dólar, né? Então, aqui no Brasil é chamado de real. Dentro disso, né, tem-se o tamanho de cada forma do dinheiro de papel, é diferente em cada país. Vou colocar aqui agora o do Brasil, né? Tenho certeza que alguns vocês já viram circulando por aí, mas vou colocar aqui para a gente dar uma relembrada. Então, como vocês podem observar aí nas nossas cédulas, né, que é esse o nome dado ao dinheiro de papel, são chamados de cédulas. Aqui no Brasil são os reais ou real. Nós temos a nota de R$2, de 5, 10, 20, 50 e 100. Então, essas são as cédulas de papel, dinheiro de papel, que circulam aqui no nosso país. Agora, após toda essa informação que vocês receberam hoje sobre o dinheiro de papel, sobre as moedas de troca, sobre o escambo, né, que o escambo que era utilizado como troca antigamente, trocava-se um serviço ou um alimento pelo outro para que não houvessem percas. Falamos sobre a moeda que predomina aqui no nosso país, o real. Agora vocês vão realizar aí a atividade da página 42 e 43, que vai falar justamente sobre essa questão do dinheiro, de como você guarda o seu dinheiro, a importância do dinheiro, perguntas essas que só você mesmo sabe responder. Então, nós vamos deixar aí essa atividade para a próxima aula, ok?